Amigas e amigos do Grupo Espírita André Luiz, a todos aqueles que, porventura, irão nos acompanhar em mais essa palestra por videoconferência, que será levada no YouTube, com uma alegria muito grande por nossa casa já estar retornando aos poucos, conforme foi nos passado pela espiritualidade maior da casa, no leme de André Luiz e Garcês. Já tiveram 2 domingos, né, com palestras presenciais, apenas para aqueles que já estão com as doses da vacina, com as 2 doses, a importância da vacinação para que a gente para que possamos retornar à vida com todos os cuidados ainda necessários. Máscara, álcool em gel, não aglomerar e com a vacina, até o ponto que essa pandemia irá passar. Mas até lá, há necessidade de todos esses cuidados. Há necessidade que nos amemos uns aos outros, porque ter esses cuidados é amar. Muito bem. E nós vamos falar justamente sobre isso hoje. O tema de criação sempre vem de semanas antes, quando se é colocado ao palestrante, ao orador, que ele vai ter uma palestra livre. E sempre digo, as palestras livres são sempre as mais trabalhosas de serem feitas, porque quando se dá o tema, você vai no tema e já vai estudar aquele tema. Quando não se tem o tema, você tem que buscar o tema. Então, é um poder de criação seu. E durante a semana, algumas semanas atrás, me veio à mente uma música que nós cantávamos muito no coral. Uma música que eu tenho uma predileção muito grande por ela. Eu já vou falar com a música, porque ela está no título do nosso estudo de hoje. E conversando com um amigo nosso em comum, perdão, do Grupo Espírita André Luiz, o Carlos Henrique Chaves, nós conversamos muito pelo WhatsApp e começamos a conversar sobre alguns temas. Nós temos um pensamento parecido sobre alguns temas, voltamos assim dizer, e começamos a falar sobre um tema que está no Livro dos Espíritos, pouco percebido por nós, pouco percebido pelos nossos confrades e confreiras da doutrina espírita e do movimento espírita em geral. Que está lá nas questões, eu vou colar aqui, eu nunca guardo o número, eu tenho problemas com o número. Questões 806 e 807 do Livro dos Espíritos. E aí surgiu a criação, e daí fomos desenvolvendo com a ajuda do mais alto o tema da palestra de hoje, que é o amor sublimado e as desigualdades sociais. Tem alguma coisa, um tema com outro? Amor com desigualdade social? O amor sublimado com as desigualdades sociais? Esse tema, desigualdades sociais, está já, como dito, em O Livro dos Espíritos, questões 806 e 807. São 2 questões só, mas de uma importância imensa. Então, aqui, nessa hora que nós vamos passar juntos, nós vamos tentar desenvolver justamente o amor sublimado e as desigualdades sociais. Muito bem. Falar de amor. Eu sempre gosto de falar do amor com letra maiúscula, né? O A maiúsculo. Falar de amor não tem outra saída. Inequivocamente, temos que falar de Jesus. Falar de amor é falar de Jesus, porque toda a doutrina de Jesus é baseada no amor.
toda ela. Do início ao fim. Os evangelhos estão cheios de amor. Através das palavras de Jesus, através dos atos de Jesus, através das curas de Jesus, tudo é amor. Então, nesses breves minutos que vamos estar juntos, o amor vai passar por Jesus, porque a doutrina espírita, sem Jesus, não é doutrina espírita. E a doutrina espírita, sem amor, não é doutrina espírita. É outra coisa. É outra doutrina. Não é espírita. Porque aquela que foi codificada por Allan Kardec, trazida pelo Espírito de Verdade, que nada mais, nada menos é o próprio Jesus, com a pleiade de espíritos que vieram junto com ele, na metade do século XIX, trazer estas verdades, ela é baseada toda no amor. Sem amor, não há doutrina espírita. Então, que amor é este? O que é um amor sublimado? Aí nós fomos lá no dicionário, e o dicionário hoje está muito fácil, né? Porque você vai na busca, né? No tio Google, e tem várias definições, né? Da palavra sublimar. E eu gostei de duas definições, dentre tantas outras, que fala de renúncia, que fala que o amor sublimado seria uma renúncia, seria uma sublimação de sentimentos. E eu gostei de duas definições, e que estas duas definições nós vamos guardar conosco para, ao final do nosso estudo, nós vamos ver se ela realmente tem a ver com tudo que nós vamos falar. Se ela vai se encaixar, se ela vai usar o termo da moda, se ela vai fazer o link com as desigualdades sociais, com o próprio amor. Então eles dizem assim: sublimar é elevar à maior altura da dignidade. Esse acraseado. Então, elevar à maior altura da dignidade. Olha só. E o outro sentido é transformação de sentimentos. Transformar sentimentos. Então, sublimar é transformar sentimentos e elevar à altura, à maior altura, ou seja, lá no topo, a dignidade. Então, dignidade, né? Elevar a dignidade e transformar sentimentos. Né? Guardemos essas definições, elas serão muito importantes para nós. Lógico que para poder falar deste amor sublimado, eu vou ler a letra da música para vocês e vamos desenvolvendo pela letra da música este amor sublimado. Pena que aqui não dá para cantar a música. Mas vocês vão buscar lá na internet, ou peçam a Denise, vou dar trabalho para a Denise. Busquem dentro do coral, tem vários vídeos do coral, na própria página do André Luiz no YouTube, a música Amor Sublimado. Nós tivemos a grande alegria e a grande satisfação de ter participado do coral durante uns anos. E eu confesso a vocês, hoje eu consigo ler a letra, hoje eu consigo cantar sem me emocionar. Mas na época eu não conseguia. Eu cantava a música e me emocionava. Eu cantava a música e me emocionava. Tanto que aí eu falava com os meus parceiros de voz, o Márcio e o Paixão. O Márcio ainda está por aqui, o Paixão já está cantando lá no plano espiritual, com certeza. E eu falava assim, me esconde aí, porque eu não vou conseguir cantar. Aí das 3 vozes ficavam 2. Outras músicas também emocionavam a eles. Então a gente fazia
essa prática, né? Quando chorava, o problema era quando os três choravam, aí não tinha voz de baixo. Mas enfim, porque contamina, né? A emoção contamina, o amor também. Então era uma música que eu não conseguia cantar. Hoje ainda consigo cantar aqui no chuveiro, às vezes a voz embarga. Porque ela, para mim, é a tradução do que é a doutrina espírita nas nossas vidas. Então ela fala assim, ela começa com uma pergunta definição, né? Uma pergunta motivo, um motivo pelo qual ela começa assim, por que te conheci, ó doutrina de amor? Qual o motivo? Por que eu te conheci? Que doutrina de amor é essa? Então nós já tínhamos falado lá que sem amor não há doutrina espírita. Então essa doutrina da primeira frase da música, por que te conheci, ó doutrina de amor, é a doutrina espírita. Por excelência de amor, por excelência de renúncia, por excelência de levar ao outro a dignidade de uma vida melhor. Uma doutrina por excelência de transformar sentimentos nossos e do próximo. Só que nós transformamos sentimentos do próximo não falando. Porque falar é fácil, mas através dos exemplos. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Essa é a primeira estrofe. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de aprendizado. Tanto que os espíritos falam, amai-vos e instruí-vos. Amar é importante? Muito. Mas instruir também. Estudar também. Porque conforme nós vamos conhecendo o Evangelho de Jesus, conforme nós vamos conhecendo a doutrina dos Espíritos através da sua codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, os livros que dão complemento a esta doutrina, os livros de Chico Xavier, psicografados por Chico Xavier, os livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, por Ivone Pereira, e por aí vai. Livros de Leon Denis. Nós vamos aprendendo e apreendendo, né, que a vida não é só uma vida material. Quando nós aprendemos que a vida não é só uma coisa de matéria, não é só comer, não é só dormir, não é só ter prazer, não é só reproduzir, né? Porque senão fica uma vida sem sentido. Tem uma vida maior do que esta, né? E a doutrina espírita, que é a vida espiritual, uma vida de espiritualidade, uma vida espiritualizada. Nós começamos a entender que a vida tem um outro valor, um outro sentido. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Passamos a valorar a vida de outra forma. E isso é uma grande verdade. Nós falamos da doutrina espírita porque é a doutrina que nós estamos. Mas outras doutrinas, em que tem como a base o Evangelho de Jesus, também transformam vidas. E nós vamos ver isso aqui hoje. O cerne é que o importante para a vida do homem não é a religião, e sim a religiosidade.
É aquilo que ele faz da religião que ele tem, ou do que ele não tem. Conheço homens e mulheres que não tiveram religião e que demonstraram uma religiosidade muito maior daqueles que professam religião. Tem vários exemplos por aí. Eu sempre gosto de citar o Betinho, que lançou Natal Sem Fome. As bolsas de alimentos de doação começaram com Betinho. E Betinho era ateu. A bem da verdade, ele conheceu o Cristo pelo catolicismo, se desencantou e virou ateu, enfim. Mas assim, aquela semente ficou plantada nele. E muitos não tiveram essa semente e já trazem inato neles esta religiosidade. E não precisam de religião para demonstrar toda a sua cristandade, todo o seu cristianismo. Porque ser cristão não é apenas professar numa religião. Ser cristão está nos exemplos. Daquilo que você aprendeu, ou daquilo que você já traz, você viver. Eu costumo, assim, brincar que muitos daqueles ateus, quando chegam no plano espiritual, falam assim, mas isso que era ser cristão, então eu era. Só não sabia. Porque praticaram o amor. Aprenderam que a vida tem um outro valor. Agora, nós conhecemos a doutrina, então nós temos que começar a aprender que a vida tem um valor diferente. Continua a letra da música, vou lendo ela aos poucos. Porque te conhecia a doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar. Como é que nós ensinamos alguém a amar? É uma coisa interessante. Eu sempre tenho isso como um exemplo. Não adianta eu falar, eu aprendi a amar e na minha casa eu ser um déspota. Eu aprendi o que é amar pela doutrina espírita e dentro do centro espírita eu não tenho amor, eu não tenho carinho, eu não sou gentil, eu não tenho gentileza por aqueles que chegam necessitando de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Eu sou sempre ríspido. Eu aprendi, mas não estou colocando em prática. E a doutrina ensina o que é amar. Amar para elevar ao mais alto grau a dignidade. Transformar sentimentos. Hoje eu era tão irritado, hoje eu não sou tanto. Eu era muito egoísta, hoje eu sou menos. Eu tinha 3 pedaços, né, de biscoito, não dava para ninguém. Hoje eu já dou 1. Até chegar ao ponto que eu vou dar os 3 e depois eu me viro. Mas esse é o grau máximo do amor sublimado. Vamos falando do biscoito para vocês entenderem. Eu tenho 3 camisas, eu já dou 1. Até chegar ao ponto que eu vou dar as 3. Depois eu me viro. Mas isso acontece? Acontece. Um exemplo rápido. Dr. Bezerra de Menezes. Era médico. Não raras vezes chegava em casa sem um tostão. Porque ele recebia de um lado e doava com o outro. Aí uma vez ele chegou em casa e a esposa estava precisando de alimentos. Verduras, legumes, já tinha acabado. E ela ia, como foi hoje o movimento, né, do atendimento no seu consultório? Não, foi tudo muito bem. Estamos precisando comprar essas coisas. Ele não falou que não tinha dinheiro, porque havia doado tudo. Passou um tempo, ele teve que se ausentar e ele recebeu um tempo depois
ele recebeu um tempo depois uma carroça de alimentos na sua casa. Mas ele falou, mas eu não pedi. Mas está aqui o endereço para entrega. E era carroça mesmo, né? Porque era final do século XIX. Não tinha entrega, né? Motorizada. Quem mandou? O amor. Uma vez Chico Xavier atendia várias famílias no famoso abacateiro em Uberaba aos sábados. E um dia ele não tinha nada. Não conseguiu alimento. Chico lutava com muita dificuldade. Era funcionário público, mas ganhava muito pouco. E vivia das doações e naquela semana não chegou a doação. As pessoas iam em busca do alimento espiritual, mas também em busca do alimento material, precisavam comer, tinham fome, e não eram poucas pessoas. E lá foi ele para o abacateiro, não tinha nada. E ele falou, meu Deus, e agora? Bom, eu vou dar o alimento da alma, né? Pelo menos, depois eu explico que eu não tinha. Passou um tempo, chegou aí sim, já era um caminhão, né? Chegou um caminhão lotado de alimentos na porta do Chico. Aí tocaram, não tinha ninguém, aí apareceu um senhor. E mandaram entregar isso aqui para o seu Chico Xavier. Ele, meu filho, ele não está aqui não. Aí deu o endereço ali, tá no abacateiro e tal, deu a direção de onde que ele ia chegar. E, bom, foi. Chegando lá, o Chico foi tomado de surpresa num caminhão de mantimentos. Ele falou, meu filho, eu não estava em casa, como é que o senhor descobriu que eu estava aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Eu cheguei na sua casa, tinha um senhor, um velhinho, de barba branca, grande, um olhar muito doce, e deu a direção que a gente tinha que vir. É isso. O doutor Bezerra de Menezes mandou lá o caminhão. Logicamente que, bom, quem mandou materialmente também teve a interferência do amor maior. Mas são pessoas, né? Eram pessoas encarnadas, hoje estão na espiritualidade, que o amor deles era sublimado. Elevavam ao mais alto patamar a dignidade da pessoa humana. E pela transformação dos sentimentos que eles já tinham, transformavam os sentimentos das demais pessoas. Era impossível chegar perto de um Chico Xavier e pelo menos não ter um sentimento diferente. Pelo menos não ter. Daquelas pessoas que conviveram com ele, eu não tive esta oportunidade nesta encarnação. Mas aqueles que estiveram com ele, pelos relatos que nós lemos, e de pessoas que conhecemos e tiveram contato com ele, era uma coisa indescritível. Me ensinou o que é amar. Isso é ensinamento. Me ensinou a me governar. Porque te conheci a doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar. Nós gostamos muito de governar os outros. Falar o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que agir, como o outro tem que... Nós somos mestres nisso. Eu creio que você tem que fazer isso, mas eu creio que você tem que fazer. Eu acho que você tem que fazer isso. E assim a gente passa. E a gente? E nós? Você está muito nervoso, a gente fala para o outro. Você tem que ser mais caridoso. Você tem que ouvir mais. Você tem que falar menos. Você tem que ser mais calmo. Nós deveríamos, ouvir isso antes de nós falarmos. Nós tínhamos que aprender isso aqui, a me governar. E a doutrina espírita, que é o amor sublimado,
me ensinou, me ensina, ou deveria me ensinar a me governar. A que a gente leve, que nós levemos a nossa vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais amorosa. Nos governando. Dando uma direção melhor para nossas vidas. E a doutrina espírita faz isso. Então, esses ensinamentos que ensinam a amar e ensinam a governar estão aí. Não só nas letras dos livros da codificação, mas na vida. Continuando a música. Ela não é grande, não. Reformar sentimentos, enfim. Qualidades melhorando em mim. Reformar sentimentos em mim, qualidades melhorando em mim. Reforma é sempre uma coisa que dá muito trabalho. Quando nós vamos reformar a nossa casa, ou um cômodo da nossa casa, faz poeira, faz sujeira, remexe, tira as coisas do lugar, umas coisas a gente joga fora, outras coisas a gente guarda. Reformar sentimentos é igualzinho. Mexe, remexe sujeira, tira coisas do lugar, umas a gente guarda, outras a gente joga fora. Então, a doutrina espírita e a doutrina de amor de Jesus faz isso conosco. Tanto é verdade que muitos não chegam à reforma, porque quando chega na hora da reforma, vai dizer, isso dá muito trabalho. Não quero não, porque dói. Reformar incomoda. Tem aqui quem vai fazer uma obra em casa que não fica incomodado. Reformar incomoda. Mas é necessário. Não tem outra saída. Para nós buscarmos o que é o amor, o que é governar, aprender que a vida tem um outro valor, a gente tem que começar a reformar sentimentos. Enfim, reformar sentimentos, enfim. Para que as qualidades melhorem em nós. Eu reformo que as qualidades começam a aparecer. E veja bem, a música fala, qualidades melhorando. Nós já temos, nós já trazemos. Nós somos filhos de Deus. Maior título que nós temos, maior identidade. Qual a sua identidade? O que você é? Filho de Deus. Aqui, ó. Sou filho de Deus. Todo mundo, mas até aquele lá que cometeu aquele crime é filho de Deus. Ele tem qualidade? Tem também. Talvez ele não tenha tido a oportunidade que nós estamos tendo agora de aprender o amor sublimado. Vai chegar a vez dele. Mas nós já estamos na nossa. Nós já temos a identidade aqui. Isso traz uma responsabilidade tamanha. Reformar sentimentos, enfim. Qualidades melhorando em mim. Vai melhorar. Com a reforma, vai melhorar. Transformando sentimentos. Buscando a dignidade na vida do próximo. Buscando dignidade na nossa vida. Aprendendo a nos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então nós só vamos conseguir amar o próximo e amar a Deus nos amando. Compreendem? E buscando esta reforma, que eu volto a falar, não é nada fácil. Muitos chegam aos centros espíritas, geralmente pela dor, por uma explicação da ausência do ente querido antes dele. Quando este sentimento de tristeza é aplacado e ele verifica, bom, eu agora estou me sentindo bem, só que agora eu tenho que me melhorar para fazer o outro melhor. Não fica.
Vamos julgar essa pessoa? Absolutamente. Chegou o momento dela. Porque reformar não é fácil. Eu aqui em casa, para fazer uma reforma, eu demoro, olha, só faço quando tem jeito. Porque mexe. E a reforma de sentimento é a mesma coisa. Então, quando nós conhecemos a doutrina do Cristo, conhecemos a doutrina espírita, começamos a ter ali, ouvimos as palestras, começamos a estudar, algo vai começar a modificar dentro de nós e a gente, eu não posso mais fazer o que eu fazia. Eu não posso mais estar julgando o outro como eu julgava. Eu aprendi com Jesus, na passagem da mulher adúltera, que ele não condenou ela. Por que eu estou condenando o outro ainda? Eu aprendi com Jesus, na parábola do filho pródigo, que Deus nos aceita de retorno. E por que eu não aceito aquele amigo ou aquele desafeto que quer retornar a falar comigo, que quer novamente refazer um sentimento comigo? Por que eu não quero? É isso. Nós estamos aprendendo, estamos lendo, estamos ouvindo. Mas aí tem que reformar. Reformar sentimentos. Para as qualidades melhorarem. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar. Reformar sentimentos, enfim, qualidades melhorando em mim. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor. Olha. A música vai se desenvolvendo e a responsabilidade vai aumentando. As lições que vou aprendendo. Então, nós acabamos de falar. Quantas lições nós aprendemos? Quanto mais tempo temos de doutrina, mais lições vamos aprendendo. Mais palestrantes vamos ouvindo. Mais histórias vamos conhecendo. Porque nós não podemos nos acomodar. Mas eu não vou falar quanto eu tenho tempo na doutrina, não, porque isso depõe contra a minha pessoa. Mas vamos dizer que uma pessoa tem 60 anos de doutrina. Eu tenho 60 anos de doutrina espírita. E aí, o que você aprendeu? Que não é o tempo. A pessoa pode ter 6 meses e saber muito mais do que eu, que tenho alguns anos. Porque ela aprendeu e reformou. Eu ainda estou naquele, como a gente fala, site em construção. Eu ainda estou em construção. Às vezes eu consigo botar no ar, às vezes eu não consigo. Isso acontece com as outras pessoas também. Né? Então, essas lições que eu vou aprendendo, eu tenho que viver. Eu tenho que tentar buscar viver. Porque aí eu recebo amor. E recebendo amor, eu distribuo amor. Quando nós adentramos um templo espírita, nós nos sentimos tão bem. Porque é um templo com muito amor, com muitas vibrações de amor. É um trabalho que nós não temos ideia que a espiritualidade faz antes de um atendimento, antes de uma palestra, antes de uma reunião privativa. Durante a pandemia, não está havendo as reuniões privativas. Vocês acreditam que a casa não tem reunião? Tem, na espiritualidade eles continuam fazendo do mesmo jeito. O trabalho não para. Foi dito para nós, o trabalho não para. Ainda bem. Né? Porque são espíritos que já colocam em prática aquilo que aprenderam. As lições que aprenderam com a doutrina. É a senha. Eu quando desencarnar, isso é o espírito está falando, eu vou para o nosso lar, eu vou trabalhar. Pois é. Será? E tem que ter a senha. Da fraternidade, da solidariedade, da reforma.
enfim. E as lições que você aprendeu, colocou em prática? Porque te conheci a doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar. Reformar sentimentos, enfim, qualidades melhorando em mim. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo o amor. Agora vem uma estrofe que eu amo. E que geralmente era a parte que eu não conseguia cantar. Que eu me emocionava. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor. Daqueles que aprenderam a amar com Jesus. Tem muita gente. E aí vinha na minha cabeça tanta gente que eu já conhecia e que aprenderam a amar com Jesus, conhecidos e desconhecidos. Pessoas que eu conheci na vida e que nem letradas eram. Pessoas iletradas, não sabiam ler, não sabiam escrever. Que tiveram entre aspas, a perda de filho em tenra idade, morto, né? Desencarnado, em um acidente na linha do trem. Jovem, em busca de pipa. E essa mulher levava durante muitos anos, sem que ninguém soubesse, alimentos e palavra àqueles que estavam presos. Sozinha. Isso é amor sublimado. Isso aprendeu a amar com Jesus. Entendem? Isso é um exemplo. Que nós não queremos sair daqui e ali porque vai dar muito trabalho. Imagine lá Bangu levar alimento e palavra de conforto para quem está preso. São pessoas que descobriram o amor sublimado. Sabia ler? Não sabia escrever. Isso é um grande exemplo. E sabe o que acontece? Transformava todo mundo ao seu redor. Eu não tenho dúvidas de que é uma pessoa que hoje trabalha na espiritualidade. Sem sombra de dúvida. E rápido. Desencarnou. Próximo. Já começou a atender. Daqueles que aprenderam a amar com Jesus, o amor sublimado nos transforma em luz. É a última estrofe. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Coloque a sua luz em cima, no velador, e não debaixo da cama. Porque senão não faz lume, não ilumina. Então, quando nós conseguimos amar esse amor sublimado, esse amor que dignifica, que leva a dignidade, esse amor que transforma sentimentos nossos e do próximo, transforma em luz. Vós sois o sol da terra, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses. Vós sois luz. Brilha a vossa luz. Nós temos tido esse instrumento que nos ensina a amar, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita. Bastasse isso. Essa música é de Onofre Jerônimo Daniel, a letra. Belíssima, para mim é uma das mais belas do cancioneiro espírita. Lembrar daqueles que aprenderam a amar com Jesus. Já falei de uma aqui, anonimamente, não vou dizer o nome, porque ela não gostaria que falasse o nome dela. Então,
eu vou deixar ela em segredo. Quem conhece, quem conviveu, vai saber quem é. Não conhece, um dia em conversa eu digo quem é. Mas vocês já perceberam que os espíritos geralmente não dão nome. Não, nome. O próprio André Luiz, quando o Chico Xavier quis saber o nome dele, ele falou: quem é esse moço que está deitado aí na sua sala? Ah, é meu sobrinho. Qual é o nome dele? André Luiz. Então o meu nome vai ser André Luiz. A mãe do André Luiz, qual é o nome dela? Em o nosso lar? Não tem. A sogra de Pedro, qual é o nome da sogra de Pedro? Do Evangelho? Não tem. Então alguns espíritos não deixam. Precisa. O exemplo é que fica. Não é? Daqueles que aprenderam a amar com Jesus. E de uma vida, todos eles tiveram uma vida dedicada aos pobres. Não só aos pobres materialmente, mas os pobres de sentimento. Aos ricos de soberba, aos ricos de orgulho, aos ricos de egoísmo. Né? Tanto que Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, que não têm essa riqueza material. A gente usa essa palavra, fulano é um pobre de espírito. Então você está elogiando ele. A pobreza de espírito é essa. Ele não está com o espírito assoberbado de orgulho, por exemplo. Mas essas pessoas que dedicaram, que aprenderam a amar com Jesus, esse amor sublimado, dedicaram a vida aos pobres. Pobres mesmo do estômago, que não tem comida. Porque a gente ouve muito, mas tem que ensinar a pescar. Sim, mas tem que comer primeiro, senão não pesca. Empunhar a vara precisa de força. E às vezes precisa alimentar durante um bom tempo. Aí ensina. Lógico. Mas tem que ensinar. Tem que dar a comida. Irmã Dulce é uma delas. Foi dia dela sexta-feira, dia 13 de agosto. Foi o dia que ela se ordenou freira. Em 1933. Eu amo Irmã Dulce, então eu conheço muitas histórias dela. Eu estou na terceira biografia dela. Para ver se eu consigo, nesse site meu que está em construção, aprender alguma coisa. Porque é uma vida cheia de amor. Uma mulher pequena, com problemas de saúde, tinha um pulmão só. Pegava os meninos no ombro, colocava na Kombi e ia atender. Ia na favela, na Baixa do Sapateiro, e ia atender. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha tempo ruim. Era uma eterna... ela não, porque ela tinha uma característica que eu, assim... Aqui entre nós, tá? Vamos falar baixinho, eu invejo isso. Não tem inveja. Não, a gente inveja, assim, algumas coisas. Eu invejo, sim. Ela tinha a característica, ela não brigava com ninguém. Ela não brigava. Se uma coisa não agradava a ela, ela mudava de assunto. Ela mudava de assunto. Não, ia falar de outra coisa. Desagradou, ela mudava de assunto. Não que não desagradasse ela, mas ela conseguia transformar... Aí a transformação de sentimentos. Ela conseguia transformar aquele desagrado em uma coisa melhor e saía daquilo. Porque ela foi desagradada muitas vezes pela ordem dela, porque não queriam que ela saísse do claustro para atender na rua. Ela abriu os portões do convento para que as pessoas fossem atendidas. Fazia sopa. Mas ela era muito, muito chamada a atenção. Até que ela conseguia autorização, né, para fazer tudo isso que ela fazia. Então, enfim, uma pessoa totalmente dedicada ao amor. Não tinha cor, não tinha condição social, não tinha nada. Ela atendia a todos. Buscava, sim, com os políticos, atendimento aos que ela chamava os pobres dela. Não dá para falar de Irmã Dulce aqui em 5 minutos, né?
Falar de Irmã Dulce é uma vida inteira. Hoje a Santa Dulce dos pobres, mas ela já era santa há muito tempo. Era santa desde os seus 20 anos de idade. Desde que começou a dedicar a vida totalmente aos pobres. Fazendo uma coisa que às vezes a gente tem... Eu não, mas muita gente tem implicância. Ela começou a minorar as desigualdades sociais. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho nas questões. Levando um prato de comida, começando a atender. Ela fez de um galinheiro um hospital. Está lá a obra dela até hoje. As obras sociais Irmã Dulce. Atendendo a todos. Minorando. Mas ela aprendeu isso com o pai, que já fazia isso. Com a tia, que já fazia isso. Ela teve exemplos. Olha aí o amor sublimado dando exemplos. A transformação de sentimentos dando exemplo. A dignidade dando exemplos. Ela aprendeu com o pai, que era dentista. E um homem extraordinário. Até o fim da vida dele, carnal, né? Ajudou a Irmã Dulce. Não media esforços. E foi contrário a ela se ordenar freira. Porque ela era amiga, muito amiga dele. Até amiga de frequentar jogos de futebol. Irmã Dulce tem uma história incrível. E ela minorou esse sentimento, diminuiu essas desigualdades sociais, aplacando a fome, dando atendimento médico, que hoje no nosso país, graças à Constituição de 1988, graças a ela, que nós devemos preservar e muito, orar muito, para que essa Constituição seja só melhorada e não atacada, porque é que ela criou o SUS, Sistema Único de Saúde, talvez um dos melhores do mundo. Não é perfeito, mas é muito bom. Está aí as nossas vacinas. Está aí os atendimentos médicos. E ela já fazia isso na década de 30, não tinha SUS nenhum, não tinha nem NPS, não tinha nem INSS. Que isso começou a ser criado no governo Vargas. E ela já fazia o atendimento ambulatorial e hospitalar. Foi no atendimento ambulatorial que ela viu um menino falando: por favor, irmã, eu não posso morrer aqui no frio. E ela disse que foi muito parecido, né, a metanoia com a de Madre Teresa de Calcutá. Outro exemplo de amor sublimado. Daqueles que aprenderam a amar com Jesus. E ela viu aquele menino falar: irmã, não deixa eu morrer aqui. E ela disse que ela viu Jesus. E que a partir daí, todo mundo que chegava para ela, em sofrimento, um doente, agonizando, ela via Jesus. Ela via naquele sofredor a figura de Jesus. Mesma coisa, Madre Teresa de Calcutá. Que numa viagem de trem, na plataforma, viu um homem morrendo. E ela foi dar um copo de água para ele. E ela viu naquele homem a figura de Jesus pedindo que não deixasse ele morrer de sede. Também é a transformação da vida dela. Daqueles que aprenderam a amar com Jesus. Falei do Chico Xavier. Uma história que a gente conhece mais. Nós temos tantas histórias dentro da própria doutrina. Aparecida Ferreira, Divaldo Pereira Franco. Quantos filhos tem? No lugar mais pobre de Salvador. Atende tanta gente, aplacando essa desigualdade social que nós ainda temos no nosso país, num planeta. Em alguns lugares de mais, outros lugares de menos. Que nós, como espíritas, como cristãos, que já conhecemos o amor sublimado, já sabemos o que é, temos que começar a desenvolvê-lo em nós para levar à mais alta altura a dignidade e nos transformar em sentimento para fazer que o outro não sofra tanto. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso ajudar. Pode.
Pode. Uma palavra de conforto. Ler uma história para alguém que não sabe ler, para um cego, um deficiente visual. Eu falo sempre aqui nas nossas palestras, usar o telefone, está tão difícil usar telefone, né? Tudo é mensagem. Ligar para alguém. Levar uma palavra de consolo para alguém. Ninguém é tão pobre que não possa doar. E se você estiver necessitando, vai à nossa casa lá. Eu vou fazer propaganda, tá, Francisco? Fica triste comigo, não. Distribui 3 toneladas de alimentos por mês. A casa que aprendeu que é amar. Não só para as pessoas que vão lá, mas para outros centros espíritas que necessitam. Fazendo essa distribuição para que o outro não sofra. E a gente pode fazer isso. Isso começa com pouco para chegar ao muito. Então a gente fala, se eu tivesse dinheiro, não ia ajudar não, porque se não ajuda no pouco, não vai ajudar no muito. Pensamos a aprender. Não é? Gente, tem que correr que já faltam 9 minutos só. Bem, então nós falamos, né, da definição do amor sublimado, que viemos falando aqui durante o tempo inteiro. Há alguma relação com aqueles que falamos há pouco agora? Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Esqueci de falar de Francisco de Assis, que é, assim, topo do amor. Abandonou a riqueza para viver na pobreza, para ajudar os pobres. Maravilhosa, maravilhoso. História maravilhosa, que deve servir de incentivo para nós outros. Será que esse amor sublimado tem relação com aqueles que falamos há pouco? Dignidade e sentimentos? Total. Completo. Completamente. E o que tem a ver com a desigualdade social? Vamos ler. Tudo que nós falamos, vamos ver o que os espíritos falam sobre desigualdades sociais. A desigualdade social, será que é uma coisa de Deus? Será que Deus quer a desigualdade social? O que vocês acham? Os espíritos vão dizer para nós. Vamos lá. Questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Que coisa chata. Deus não quer desigualdade social. Deus quer igualdade. Dê seus filhos. A única coisa que vai ser diferente é dentro da reforma que cada um faz, da moral que ele tem. Ele vai ter uma coisa diferente, mas ele vai ter o mérito. Eu não gosto muito da palavra mérito. Tem implicância, mas é minha. A tal da meritocracia. Enfim, ele vai ter méritos dos sentimentos dele. Mas ele vai ter esse mérito e não vai utilizar isso para dizer que eu sou um espírito superior. Se um espírito falar isso para você, corre, porque ele não é superior. Ele vai demonstrar isso através dos atos dele, através das mensagens dele, através do trabalho que ele faz para diminuir essas desigualdades sociais no mundo. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Perguntou Kardec aos espíritos. Então nós já vimos que não é obra de Deus, é obra do homem a desigualdade. Eternas somente as leis de Deus, disseram os espíritos. Somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? É verdade. Hoje nós temos essa diferença, ainda temos e muito, mas nos séculos passados era muito pior. Se for na Idade Média, então, era muito pior. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, que são as duas maiores chagas da humanidade. O egoísmo e o orgulho. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Merecimento de sentimentos. Dia virá, porque um vai ter o sentimento e o outro não vai ter. Cada um vai ter um sentimento diferente. Mas as desigualdades sociais vão desaparecer.
Até chegar um tempo do mundo ditoso, de um mundo celeste, que até isso não vai restar. Os sentimentos serão iguais. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Tal do sangue azul, né? Sangue é vermelho de todo mundo. De todo mundo. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Lógico que não. Lógico que não. Dei o exemplo aqui da Anônima, minha amiga Anônima aqui. Ela era pobre, doméstica, não sabia ler, não sabia escrever. Ela está lá em cima nos sentimentos. Não depende da posição social. Não quer dizer que quem tem uma posição social elevada não possa ter bons sentimentos. A questão é exatamente essa. É o apego. Questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Então eu tenho uma posição social, sou dono disso, sou dono daquilo. O que eu estou fazendo disso? O que se deve pensar de pessoas que usam isso? Aí eles falam, merecem anátema. Anátema é reprovação, condenação. Merece anátema. Ai deles, os espíritos falam, ai deles. Serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Olha aí. Mas nós, quando formos atender aquele que está caído ao chão e lembrarmos da 807, nós vamos fazer com amor. Nós não vamos reprovar, porque senão nós vamos merecer anátema, condenação. Mas nós sofremos aquilo que fazemos os outros sofrer, ou que fizemos os outros sofrer. Então está nas nossas mãos que nós temos esse amor sublimado, que aprendemos esse amor sublimado, que é a doutrina espírita, promover a desigualdade, promover a igualdade social. Temos meios para isso. É isso. Então, o amor sublimado tem tudo a ver com essa dignidade da pessoa humana e da transformação dos sentimentos para nós minorarmos essas desigualdades. Como fazia Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, faz Divaldo. Está na mão de cada um. Porque já dizia nosso amado Mestre Jesus: quando te vi com fome e te dei de comer, quando te vi com sede e te dei de beber, quando te vi preso e fui te visitar, quando te vi doente e fui te visitar e fui te tratar. Em verdade vos digo que aqueles que fizerem ao mais pequenino dos meus irmãos, a mim mesmo estarás fazendo. Irmã Dulce compreendeu isso, Madre Teresa também, Chico também, Divaldo também. Chegou a nossa vez. Ah, mas eu não tenho condição. Vamos fazendo dia por dia, hora por hora. Um dia nós chegamos lá, ter esse amor sublimado. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refrigério para vossas almas, repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Vamos ajudar Jesus a carregar o fardo do outro, a minorar essas desigualdades. Vamos buscar vivenciar esse amor sublimado na frase em que Jesus fala na parábola do bom samaritano, lá no final: vá e faça o mesmo. Vá e fazes o mesmo. Atendendo ao mais próximo do seu irmão. Muito obrigado por essa hora de estar com vocês, dessa alegria de partilhar esses ensinamentos que não são meus. Eu sou apenas o instrumento
vem de Jesus, vem da doutrina, vem do mais alto, de estar aqui com vocês nesta hora. Deus abençoe a todos, fiquem bem.